Ok, pessoal, vamos realizar agora a resolução de um exercício que caiu na Getúlio Vargas, tá? Eu vou ler o enunciado e a gente resolve logo em seguida. A média aritmética dos elementos do conjunto 17, 8, 30, 21, 7 e x supera em uma unidade a mediana dos elementos desse conjunto. Se x é um número real tal que está entre 8 e 21, e x é diferente de 17, então a média aritmética dos elementos desse conjunto é igual a... E aí segue uma série de alternativas. Eu fiz aqui um resumo, tá? Tá o nosso conjunto 17, 8, 30, 21, 7 e x. Então, um dos elementos a gente não sabe, eles são um total de 1, 2, 3, 4, 5, são 6 elementos. Então, vamos anotar aqui, né? Eu tenho 6 elementos nesse conjunto, tá? Representei por x barra a média aritmética. E ele informa que a média aritmética supera em uma unidade a mediana. Chamando a mediana de média, né? Eu posso afirmar, então, que a média é a mediana mais 1. Lembrando, se supera é porque é maior. Então, tem que ser a mediana mais 1, aí o x barra fica maior. Legal? Ok. Bom, esse x, na hora de calcular a mediana, você sabe que vai ter que posicionar eles em ordem crescente ou decrescente. E a gente não sabe aonde é que ele vai aparecer no momento de obtermos aqui a mediana. Ele informa que o x está entre 8 e 21, ou seja, ele é maior que 8, não pode ser 8. Também não pode ser 21, ele é menor que 21. E também informa que ele é diferente de 17. Então, vamos trabalhar. Vou ter que calcular os dois, obter os dois elementos, né? O x barra, começamos calculando o x barra, que é a nossa média aritmética. Como é que você calcula a média aritmética? Somando tudo e dividindo pelo número de elementos que a gente já viu que são 6. Então, aqui eu tenho 17 mais 8, mais 30, mais 21, mais 7 e mais x. Ó, quase que não coube. Então, 17, 8, 30, 21, 7 e x. Aqui 17 mais 8, 25, com 30, 55, com 21, 76, com 7, 83. Então, a nossa média x barra, por enquanto, vai ficar representada assim, olha, 83 mais o x, porque eu não sei quanto vale x, dividido por 6, tá bom? Já apareceu o x para eu substituir aqui. Agora eu preciso da mediana. Como é que se obtém a mediana? Ora, colocando esse pessoal aí em ordem crescente ou decrescente. Vou escolher ordem crescente, tá? Então, o menor deles, quem é? É o 7. Então, 7. Depois do 7, eu tenho o 8. Depois do 8, eu tenho nessa ordem aqui o 17. Depois eu tenho o 21. Depois eu tenho o 30 e tenho o x. Onde vai colocar esse x? Agora sim. Então vamos lá. X não pode ser 17, então não vai repetir, tá? Não vai aparecer do lado do 17 como 17. Ele tem que ser maior que 8. Ah, maior que 8. Então ele não pode estar atrás do 8 aqui nem aqui antes do 7. Maior que 8, né? Então vamos marcar isso aqui. Maior que 8 daqui para lá. Muito bem. E tem que ser menor que 21. Menor que 21 daqui para cá. Ah, que legal. Eu sei que ele está entre 8 e 21. Quantos números tem aqui? Um monte. Inteiros também tem. Vou pensar nos inteiros aqui. 9, 10, 11, 12, até o 21. Mas ele não pode ser 17. Então eu não sei se ele está... Olha, ele está por aqui. Mas eu não sei se ele está nessa posição ou nessa posição. Percebeu? Por enquanto eu não sei. Mas eu sei que ele está aqui. Do ladinho do 17. E no que isso pode ajudar a gente? Como é que se obtém a mediana? Você faz a lista em ordem crescente ou decrescente e tenta dividir no meio. Se tiver um cara no meio, ele é a mediana. E se não tiver um, você vai pegar os dois centrais, né, os dois que estão próximos à metade ali, e fazer a média aritmética deles. Lembrou? Então vamos nós.
Nós sabemos que são 6 ao todo, incluindo o x. Então, quando eu dividir por 2, eu vou ter 3 elementos. Moral da história, botando 3 para o lado de cá e 3 para o lado de lá, olha só, vai cair fora, deixa eu marcar de uma forma diferente, vai cair fora o 7 e o 8, o 21 e o 30 são maiores, também cai fora, e eu vou ficar aqui no meio com 2 elementos. Eu não sei se o x está depois do 17 ou antes, mas no momento não importa. Eu sei que os 2 elementos centrais são x e 17. E isso me permite dizer que a mediana vai ser igual a x mais 17 sobre 2. Você entendeu? Eu não sei se o x vem antes do 17 ou depois, mas eu sei que o x e o 17, independente da ordem, são os 2 termos centrais, né? Porque eu tenho um número par de elementos, então eu acho a média dos dois. Aí tanto faz x mais 17 ou 17 mais x. Bom, com isso eu monto a equação. Eu repito aqui, ele informou que, olha, a média aritmética supera em uma unidade a mediana. Então, eu já montei a equação. A média aritmética vai ser a mediana mais 1. Como é que eu escrevo isso? Média aritmética, quem é? 83 mais x sobre 6. Gente, isso aqui é um 8, né? Vamos melhorar aqui, um 8. 83 mais x mais 6 vai ser igual a mediana x mais 17 sobre 2 mais 1. Você entendeu? Eu só reescrevi essa equação aqui, amarelinha, com os elementos que eu tenho agora. Uma equação cheia de denominadores aqui incomoda, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar tudo por 6. Por que por 6, Fernão? Porque 6 é o mínimo, né? Então se eu multiplicar por 6, seguramente o denominador vai sumir. Repara o seguinte, se você puser um parênteses aqui e aqui, você vai multiplicar por 6, essa fração vai simplificar, vai sobrar 83 mais x. Olha lá, 83 mais x. Se não entendeu, vamos de novo. Multiplica por 6 todo esse termo, corta, 83 mais x. Agora aqui eu tenho que multiplicar por 6 esse termo e esse. Esse primeiro, 6 vezes, como está dividido por 2, eu vou simplificar e vou multiplicar por 3, na verdade. Então vai ficar igual a 3 vezes o x mais 17, certo? Aqui, ó. Multipliquei por 6, 6 por 2 deu 3. Agora tem que multiplicar 1 por 6, e 1 vezes 6 dá 6, então mais 6. Vamos destrinchar isso aqui. 83 mais x igual, distributiva, pessoal, 3x mais 3 vezes 17, vamos lá, 3 vezes 7, 21, vão 2, 3 e 2, 5, 51, mais, ó, isso aqui, esses dois são, né, a abertura desse parênteses, mais aqueles 6 lá. Ah, legal. Vou mandar esse x para lá, 3x menos 2x, eu vou ficar com 2x do lado de lá, certo? Esse 51 com 6 dá 57, vou mandar para cá. Então vai ficar aqui 83 menos 57. Com isso, eu posso dizer que 2x é igual... Quanto dá 83 menos 57? Dá 26, né? E aí você vai ter que x é igual a 13. Ok, legal. Atenção, cuidado para não responder agora x igual a 13, porque a pergunta não é essa. Ele pediu para você a média aritmética, ele pediu x barra. Tá legal? Não x. Pegadinha, né? Coisa de exercício de questão de vestibular. Então, vamos lá, qual é a média? A média, eu botei uma fórmula aqui, você pode calcular de novo, mas já está pronto, ó, é isso aqui. X barra é 83 mais x, vamos lá. Portanto, né, x barra vai ser 83 mais x, só que agora eu sei que o x é 13, ó, certo? Dividido por 6. Gente, 13 aqui vai dar 96 por 6. E 96 por 6, vou fazer a continha aqui do lado, 96 dividido por 6, 9 vai dar uma vez, resto 3, 36, 6 vezes 6, 36, resto 0, a média solicitada é 16. Prontinho,
temos aí a resposta de uma questão da FGV. Percebeu que numa única questão testaram o seu conhecimento com média e mediana, tá? É muito comum, como se trata de um assunto relativamente fácil, mas que pode confundir. Nos vestibulares eles gostam de elaborar questões que misturam esses três, tá? Então ele está sempre comparando moda com média com mediana e tentando de alguma forma confundir você. Então muita atenção nas definições para não trocar um pelo outro, tá bom? Espero que você tenha entendido. Obrigado pela atenção e até o próximo exercício.